Bom dia a todos, senhor presidente, mesa diretora, funcionários da casa, nobres pares, vocês que nos acompanham através das redes sociais, minha boa tarde. Com muita satisfação que eu vejo muitos companheiros aqui falando da transparência na vacinação. Tivemos o nosso projeto aprovado por esta casa, demonstrando a responsabilidade de todos os meus colegas quanto à transparência e à importância da vacinação. A gente já sabe que a responsabilidade por essa distribuição é do governo do Estado, do governo federal, e ao governo municipal basta somente gerenciar as doses de vacina que chegam na nossa cidade. Então, a gente espera de maneira ansiosa que a prefeita Raquel sancione rapidamente o nosso projeto de lei e que disponibilize, através do seu site, os dados da lista de vacinação. Por isso, senhor presidente, rapidamente vou direto aos 3 requerimentos para que a gente possa apresentar os nossos trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Tenho recebido denúncias sobre a falta de cumprimento da Lei 1924 de 2019 por parte da empresa Ozan em nosso município. A referida lei determina que as concessionárias de serviço público que prestem serviços funerários em nosso município são obrigados a fixar em locais visíveis uma tabela relacionando todos os serviços prestados pela empresa, bem como seus respectivos valores. Na tabela deverá constar ainda a informação da chamada cota social, a qual a permissionária está obrigada a prestar para os munícipes de baixa renda sem cobrar valor algum, bem como as condições para o usufruto desse serviço. Diante do exposto, requer à mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício à senhora prefeita Raquel Quínia, à secretária de Serviços Urbanos, a senhora Soraya Milan, e à organização social Ataúdes Nóvoa, a Ozan, para que respondam os seguintes questionamentos. 1. Por qual motivo a Ozan não vem cumprindo a determinação e realização da divulgação do serviço de enterro social? 2. Tendo em vista, como já foi citado nesta Casa de Leis, a falta de punição para o descumprimento da lei, solicito que a administração pública que tome as providências necessárias para o cumprimento da legislação. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 11 de maio de 2021, Wellington Silva, vereador. Em discussão, requerimento. Não havendo que vai discutir, em votação. Vereador, que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado o seu requerimento, vereador. Obrigado. Nas últimas semanas a gente tem discutido muito isso, né? Então você que está em casa tem que saber que você de baixa renda tem direito a enterrar seu ente querido sem pagar absolutamente nada. Se for aos finais de semana, o senhor ou a senhora se dirige ao cemitério, pegue a carta provisória e leve na Ozan. Esse é o procedimento que você tem que fazer aos finais de semana. No meio de semana, vá à Secretaria de Assistência Social e eles te fornecerão essa carta. Esse é o simples procedimento. Você não precisa ligar para nenhum vereador, isso não é favor, é um direito seu, já está em contrato, ok? Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, composto por recursos provenientes de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Este fundo foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública. Independentemente da fonte de origem dos valores que compõem o fundo, todo recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais de educação, incluída sua condigna remuneração. Ao acessar o site do Fundo Nacional de Educação, é possível verificar os valores que foram repassados ao município no ano de 2020 e 2021, até o presente momento, que somados chegam aproximadamente ao valor de 350 milhões de reais, conforme as tabelas abaixo. Na divisão desses recursos, fica definido por lei que, no mínimo, 60% devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério, com efetivo exercício da educação básica pública, e a fração restante será aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Toda essa explanação sobre o conceito de verba do Fundeb, bem como os questionamentos que farei abaixo, serve para entendermos e buscarmos maneiras de melhorar o acesso das crianças ao ensino,
Tenho sido procurado por mães e professoras que vêm sofrendo com a falta de apoio no tocante às aulas que estão sendo realizadas na modalidade online. Sabemos o quão difícil é para que os professores consigam ter acesso a todos os alunos e também acompanhamos a dificuldade de diversos alunos encontram para acessar as aulas e obter o material didático. Inúmeros alunos não conseguem muitas vezes acompanhar a matéria, tendo em vista que na residência existe apenas um celular ou nenhum, e quando há o dispositivo móvel, em diversos momentos não há acesso à internet. Algumas residências possuem mais de uma criança em idade escolar e existe a grande dificuldade em dividir apenas um dispositivo móvel. Segundo informações, as matérias que eram passadas de maneira semanal estão sendo distribuídas quinzenalmente, com o intuito de permitir que os alunos tenham tempo hábil para realizar as atividades. Dessa forma que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício à senhora prefeita Raquel Kini e à secretária de Educação, senhora Maria Aparecida Cubilha, para que respondam. 1. Solicito cópia do extrato de recebimento do Fundeb a fim de confirmar os valores recebidos pelo município em 2020 até o presente momento de 2021. 2. Qual foi o valor destinado à remuneração dos profissionais de magistério e qual valor foi direcionado para as ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública? Solicito o envio de comprovantes da utilização desses valores. 3. Existe possibilidade do valor destinado à manutenção do desenvolvimento da educação ser aplicado na melhoria de acesso à internet desses alunos? Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 11 de maio de 2021. Wellington Silva, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação. Se todo mundo concorda, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, vereador. Obrigado. Esse, na verdade, é um recado aos professores da nossa rede municipal. Como eu disse, das minhas intervenções, a prefeitura está soltando uma entrevista aos pais e aos alunos para avaliar os professores. Como que eles estão vendo a qualidade do serviço prestado pelos nossos professores. Isso não tem cabimento. A coisa está sendo invertida. Os profissionais, os professores é que têm que ser indagados, perguntados como que estão. Por exemplo, os professores estão tendo que pagar do próprio bolso o pacote de internet. Então não dá para a prefeitura perguntar para os pais dos alunos como que está sendo o ensino. Tem que perguntar para os professores se eles estão tendo condições de dar as aulas online. É simples assim. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. A vacinação dos profissionais de educação física ainda gera muitas dúvidas. Por conta disso, é importante que conheçamos as orientações oficiais do Ministério da Saúde. Nos grupos de debate de educação física, um assunto vem dominando as discussões: a vacinação dos profissionais da área. O debate fica ainda mais intenso porque, enquanto alguns municípios já disponibilizaram a vacinação, outros não têm previsão de imunização. Vamos entender melhor o que está por trás disso. Em 2017, o Conselho Nacional de Saúde reconheceu o profissional de educação física como profissional da área de saúde. Entre outros aspectos, esse reconhecimento considerou a importância das ações interdisciplinares no âmbito da saúde. Segundo a última versão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, divulgado em 29 de janeiro, o Ministério da Saúde, profissionais de educação física fazem parte da lista de trabalhadores da saúde. Por isso, constam na lista de grupos prioritários recomendados para serem vacinados. Porém, o documento traz mais uma informação importante. Segundo o Ministério da Saúde, trabalhadores da saúde são aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Inclusive, a recomendação é que, no momento da vacinação, seja solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou a apresentação de declaração emitida pelo serviço. Ou seja, muitas cidades estão vacinando profissionais de educação física que trabalham dentro de equipamentos específicos de saúde, como, por exemplo, clínicas de fisioterapia e reabilitação. Aqueles que atuam como professores ou em academias ainda não têm o direito da vacinação. Outros municípios, porém, estão aceitando todo profissional de educação física, mediante a apresentação do CREF. Diante do exposto, requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício à senhora prefeita Raquel Kini e ao senhor secretário, senhor Kleber Nogueira, para que respondam os seguintes questionamentos. 1. Qual o número de academias de ginástica registradas na municipalidade? 2. Foi feito o cadastro prévio dos profissionais de educação física? 3.
No ato da vacinação, é exigido comprovação da inscrição no CREF. 4. Todos os profissionais de educação física estão sendo vacinados. 5. Solicito lista de todas as pessoas vacinadas contra a Covid-19 no nosso município. Solicito ainda que sejam identificados os nomes dos profissionais de educação física e quais desses profissionais apresentaram o CREF, que é o Certificado do Conselho Regional de Educação Física. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 11 de maio de 2021, Wellington Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Só para esclarecer aos senhores e às senhoras, este requerimento, ele vai de encontro à denúncia de que pessoas na nossa cidade, proprietários de farmácia, proprietários de educação física, estão falsificando olerites de pagamento para que os seus funcionários se passem por profissionais de educação física e sejam vacinados. Nobre então, vereador, conclua. Já concluindo, senhor presidente, então eu faço uma indicação também à senhora prefeita, porque não dá para a gente fazer um projeto de lei que vai demorar muito, para que no momento da vacinação do grupo dos profissionais seja solicitada a identificação do profissional junto ao órgão regulador de classe, como CREF, COREM, CRF e outros. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, senhor presidente, pela compreensão. A indicação de Vossa Excelência será encaminhada à prefeita municipal. Importante as suas colocações. Eu já tinha feito uma sugestão lá atrás, e aí eu fiz questão de me levantar para repetir e firmar isso, né? Que ninguém está dizendo aqui que as pessoas que investiram na nossa cidade, a gente sabe como que foi feita essa política já no governos anteriores, né, para suprir a falta de vagas. Entretanto, a gente vive num momento excepcional. Então, a nossa sugestão é que a prefeita chamasse esses proprietários dessas escolas e renegociasse os contratos. Não, tudo bem, não querem abrir mão, tranquilo, mas que esse contrato fosse renegociado pelo tempo dele, que nesse momento fosse diminuído em 50%, e esse 50% fosse pago de uma outra forma, estendendo o contrato, enfim, fazendo um contrato aditivo nos que já existem, e esse dinheiro que fosse economizado agora fosse aplicado no combate à Covid-19. Vereador, parabéns pelo trabalho. Falar de iluminação pública também é falar de segurança para o nosso munícipe. Eu estava conversando com o vereador Gordinho do Povo ali, antes da minha fala, e, na verdade, a gente fica olhando quando a prefeitura declara que sobrou dessa contribuição de iluminação pública 3,5 milhões de reais. Então, se está sobrando 3,5 milhões de reais, está faltando planejamento. Então, eu gostaria, caso Vossa Excelência entenda pertinente, incluir um questionamento no seu trabalho da possibilidade de ser feito um desconto na contribuição de energia, na contribuição de energia na conta de luz, daquela taxa de contribuição. Diminuir. Vereadora, essa é uma prática que já não é mais novidade para ninguém na nossa cidade, né? A gente tem um projeto de lei que está tramitando nesta casa para dar visibilidade no processo licitatório. Aqui na nossa casa já tem essa visibilidade nas redes sociais, mas a gente quer que a prefeitura também transmita e guarde essas mídias para que fique à disposição do povo de Praia Grande. Realmente, quando o segundo colocado fornece o atestado de capacidade, há um nítido conflito de interesses que a gente precisa investigar. Voto com certeza a favor do seu requerimento. Vereador, importante trabalho de Vossa Excelência, mas a gente tem que frisar algumas coisas, né? A SPDM é culpada, a SPDM é culpada. Mas quem tem que cobrar as metas da SPDM? É o Executivo Municipal. Então, essa casa tem que se unir no sentido de cobrar o Executivo, porque já vimos que ficar falando o nome da SPDM aqui não vai adiantar nada. Ficar falando que o Kleber é culpado de tudo também não vai adiantar nada, porque o Kleber está cumprindo a função dele. O Kleber é um cara muito legal? É um cara muito legal, sempre me atende, com certeza atende todos vocês. Mas o Kleber é culpado da situação da saúde no nosso município? Não. A culpa tem o Executivo Municipal, que não cobra as metas
da SPDM. Então, essa casa tem que se juntar no sentido de propor legislações que favoreçam a nossa fiscalização. Aí, a gente está reclamando, mas semana que vem a gente pode propor uma legislação, e aí eu quero ver quem vai votar a favor e quem vai votar contra. Boa. Vereador, parabéns pelo trabalho. O Fundeb é realmente uma fonte de financiamento da educação importantíssima, sobretudo para o nosso município, né? Do ano de 2020 e nesses meses de 2021, quase 350 milhões de reais já foram transferidos para os cofres públicos do município de Praia Grande, e a gente vê nos dias de hoje, e aí está a importância do seu trabalho, os professores tendo dificuldade na questão da ministração das aulas para os alunos, porque estão sendo aulas remotas. E nessa semana agora, a prefeitura vai soltar uma pesquisa de 24 a 28 de maio agora, para que os alunos, para que os pais dos alunos avaliem o trabalho dos professores. Conclua, vereador, conclua. Mais 10 segundos, prometo. Avaliem o trabalho dos professores. Então, o trabalho de Vossa Excelência é tão importante que vai em direção da necessidade dos professores e da melhoria das aulas. Continua. Vereador, diante de tantas denúncias do nome de uma mesma empresa, gostaria de solicitar um adendo ao seu requerimento, pedindo a paralisação desse processo solicitatório, sob pena de ser gerado um grande prejuízo para os cofres públicos. Aceito, vereador. Aceita? Bom, a importância desse projeto nós já discutimos na semana passada, né? Eu só queria acrescentar, Vera, te parabenizar mais uma vez, mas dizer também que essa casa pense que existem outras questões a serem analisadas. Por exemplo, a cegueira. Tem gente que sofre muito por ser cego e não tem cura. Então, a gente tem que também ter essa sensibilidade, Vera. Eu ia até fazer uma emenda ao projeto, mas eu deixei para que a gente possa discutir isso e fazer a inclusão através de uma emenda ao projeto da senhora, pela importância. Não só a cegueira, outras patologias que não têm cura, porque as pessoas realmente, para que as pessoas não fiquem sofrendo na busca por um laudo através de uma doença que não tem cura. A gente sabe que Deus tem um poder de cura, mas Deus, às vezes, tem um propósito na nossa vida, e não um plano como todo mundo fala. E os propósitos de Deus é o propósito da felicidade, o propósito da gente poder viver melhor nesse mundo. Parabéns mais uma vez, Verinha. Boa tarde mais uma vez. A gente apresenta essa moção de aplauso. Agradeço aos meus nobres pares que, de maneira unânime, todos assinaram. Muito obrigado. É um feito importante. Eu, de verdade, não sei se conseguiria fazê-lo, talvez com muito sacrifício, do grupo liderado pelo Major Alexandre Galo Rodrigues, de 45 anos, policial militar, que é amigo de muitos vereadores nesta casa, o senhor José Robson Alves de Mendonça, 48 anos, autônomo, o senhor Dilan Duarte Oreste, de 27 anos, empresário, o Lucas, de 23 anos, que é salva-vidas, o César Munhoz, que é comerciante, o senhor Roberto Pinheiro, de 37 anos, que é analista de sistemas. A casa está caindo aí. Então, a gente vê que cidadãos praia-grandenses de várias áreas que enfrentaram essa romaria até Aparecida no dia 7 de março. Então, essa moção de aplauso vai com um incentivo à prática de esportes, que é importante para o ser humano. Um grande abraço a todos. Terminada a discussão, vereadores, registrem o voto. Projeto aprovado por 20 votos. Serei breve, nobres pares, pelo adiantado da hora, só para esclarecer em relação a quando a gente expôs aqui a legislação que obriga que a OSAM dê transparência ao processo de enterro social. É importante que o povo de Praia Grande saiba isso. A gente vai martelar muito porque entra ano, sai ano, e a gente percebe que as pessoas, por serem pegas de surpresa num momento de tristeza,
não conseguem transitar. Então, é uma legislação que foi proposta para a ex-vereadora Janaína Balares, e a gente, sempre que tiver oportunidade, a gente vai falar aqui. A nobre vereadora que me antecedeu falou muito bem de quando nós votamos na questão da abertura de créditos adicionais, se é contra o povo, se é a favor do povo. Eu, de verdade, não me preocupo com a opinião que é mentirosa. Não me preocupo mesmo. Tenho a minha consciência tranquila, que já disse até para pessoas ligadas ao governo, mande um projeto para esta casa que realmente vá em direção aos anseios do interesse público. Quando a gente perceber que dentro desse... Tanto é que nunca, na história, pelo menos que eu lembre, um projeto de abertura de crédito adicional foi reprovado nesta Casa de Leis. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas nunca aconteceu, o projeto sempre chegou nesse tempo. Então tem que mudar. Se nunca aconteceu, tem que passar a acontecer. Os vereadores dessa casa estão de parabéns, porque acordaram. E não são 43 milhões, como está lá nos créditos adicionais. Se você olhar lá embaixo, são 147 milhões. Ou seja, eles iam abrir crédito adicional para 43 a 45 milhões, mas iam continuar mais 100 milhões lá no caixa. Então a gente está de olho, a gente quer saber... E olha, não tem problema não, pode mandar o projeto de volta para casa, só que faça algumas adequações que coloquem o povo em primeiro lugar.